A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Chegando aqui no monte, nesta manhã de domingo. Vamos dar um pulinho lá no monte para dar uns glória. Vamos comigo? Louvado seja o nome do Senhor. Substituto. Você sabe o que é um substituto? Substituto daquele líder, daquele pastor. O substituto do homem de Deus, da mulher de Deus, aquele que vai ficar no lugar de alguém que começou uma obra importante. Bom, a Bíblia fala sobre alguns substitutos, mas hoje em dia nós vemos substitutos criados pelo homem. Porque o pai é pastor, o filho vai ficar no lugar dele. Será isso aprovado por Deus? Depende. Porque é Deus que escolhe. Mas muitas das vezes nós vemos que o homem colocou, não é? Quando Deus coloca, é muito diferente. Mas cada um dará conta de si mesmo a Deus. E eu posso comentar aqui um substituto à altura daquele que foi tirado. Exemplo, Elias, quando já estava chegando a sua hora, então Deus já tinha preparado Eliseu para colocar no lugar de Elias. Um homem à altura de Elias, não inferior a Elias, porque o legado de Elias passou para Eliseu. E nós vemos que foi uma escolha de Deus, não é? Se Deus começou a obra, Ele a aperfeiçoará, né? Mas temos aqui no Brasil um grande líder que foi tirado e Deus não colocou, não preparou outro para ficar no lugar dele, não é? Nós podemos citar o nome dele, missionário Davi Miranda. Quem ficou no lugar dele? Ninguém. Deus não preparou ninguém. Não tinha ninguém. Diz que um bom líder deixará um substituto. Um bom líder deixará um substituto. Mas se foi Deus que preparou o substituto, porque muitas das vezes Deus não quis. Então nós vemos no caso de Elias,
Deus colocou Eliseu, né? Deus colocou Eliseu para ficar no lugar de Elias. Quando o homem é dirigido por Deus, tudo dá certo. Mas às vezes Deus não quer da maneira que o homem quer. Então nós devemos deixar na mão de Deus. E até hoje, a Igreja Deus Amor sofre porque não ficou um líder à altura do missionário Davi Miranda. Por quê? Porque não tinha? Deus o sabe. E agora a igreja está passando por um processo muito difícil. Ah, mas nós também não podemos esquecer de Moisés, né? Deus preparou um líder à altura de Moisés. Sim, Josué. Uma coisa de Deus, muito lindo, né? Eu conheço uma história, eu conheço uma história de um pastor que foi tirado e recomendou que seu filho ficasse no lugar dele, mas a igreja não aceitou e o alocaram outro no lugar dele. Na verdade, a segunda pessoa do pastor que ficou, não o filho, não é? Então nós vemos aí que nem sempre funciona. Quando as coisas são orientadas por Deus, pode funcionar. Mas muitas das vezes o homem atrapalha o que Deus quer. Aí que está a confusão, né? O homem atrapalhar o que Deus está orientando. Por que eu estou falando isso? Porque uma certa vez, isso no início da minha caminhada, do meu ministério, sabe? No início do meu ministério. Sim. Deus me mostrou um substituto. Hoje eu entendo que Deus quer um substituto à minha altura para continuar o que eu comecei. Então eu sei que o que eu comecei não vai morrer. Então eu já oro para que Deus prepare um substituto apontado por Ele para continuar o que eu comecei, sabe? Então eu já oro. E Deus tem ouvido a minha oração. Por quê? Porque Deus já tem me falado a respeito de um substituto. É importante que o líder ore, que o líder espere a orientação de Deus. Não tem esse negócio de família não, porque a obra é de Deus. Não pode ser família, tem que ser família. O filho vai ficar no lugar do pai, como nós vemos muitas das vezes, que é coisa colocada pelo homem. E também é uma escolha democrática, às vezes, na igreja. A igreja que escolhe. Não pode ser uma coisa democrática, tem que ser uma coisa teocrática. Tem que ser uma coisa de Deus. Então eu senti de falar isso aqui, né? Por quê? Porque eu tenho pago um preço para levantar uma obra
E eu tenho falado com Deus, ô Senhor, não deixa essa obra morrer, porque ela custou um preço muito grande. Mas como a obra que eu tenho levantada não foi uma decisão minha, foi uma decisão de Deus, então com certeza Ele vai colocar, já está preparando um substituto para colocar no meu lugar. A hora que Ele me tirar, já tem um substituto. E por que eu estou falando isso? Alguém pode assim, já está perto, já está na hora. Não, não está na hora não. Mas Deus sabe de todas as coisas. E você que me ouve, é importante orar pelo substituto de um líder. Mas Deus se encarrega deste negócio. Porque se Ele levantou a obra, Ele vai dar continuidade com a obra. Está amanhecendo, ó, céu azulzinho. Né? Ele vai dar continuidade na obra, porque a obra é dele. Que Deus te abençoe.